Tudo bom, meus queridos? Wagner falando aqui com vocês. Então vamos lá para o nosso vídeo desempenho das nossas builds do nosso Windows 11, né? Na última versão que saiu, na verdade a nossa última build, né? A 22.581.1, tá? Que a gente brinca que ele é ponto .1, mas já saiu um cumulativo update, tá? Ponto .100. Qual que são as diferenças dos nossos cumulativos updates? Como já tem um vídeo aí explicando, tá? A diferença é que a Microsoft limpa algumas coisas, tá? De testes sempre na build que sai. Então, saiu algumas coisas como abas no Windows Explorer, entre outras coisinhas, na build 22.581. Eles lançaram um cumulativo update e removeram isso. Então, são para alguns testes, tá? Então, se eu não me engano, foi na terça-feira que foi removido, tá? Então, saiu a atualização aí. Terça não, desculpa. Eu atualizei aqui ele dia 28, tá? Então foi ontem, o cumulativo update. Então ontem limpou algumas coisas, tá? E como sempre, esse é nosso teste, tá? Eu faço ele no Cinebank, tá? Se alguém tiver alguma sugestão aí de onde fazer o teste, por favor, deixe escrito aí embaixo. Eu fiz algumas coisas já antecipadamente, tá? Então aqui eu tenho um teste, tá? Certo, feito no Cinebank, só que eu tava testando no Ryzen com uma voltagem, fazendo meu undervolt, né, com a voltagem bem mais baixa e uma frequência mais alta, tá? Então, para minha surpresa, alcancei lá os 25.591. Lembrando, o processador chegando no máximo a 70 graus, tá? E tudo mais. Mas, tá, o nosso intuito aqui é não usar o undervolt, na verdade é mostrar com o undervolt e sem o undervolt, tá? Mas com aquele undervolt mais moderado e sem ficar aumentando a frequência, usando quase que a frequência básica do processador, certo? Então, eu vou lá rodar agora nosso Cinebank, tá? Então, nossa score que a gente chegou anteriormente foi 25.591. Lembrando que nos anteriores nós chegamos a 23 alguma coisa, tá? Depois eu já coloco aí no videozinho para vocês, tá? Só vou abrir o vídeo ali. Mas agora eu vou rodar primeiro sem o nosso undervolt, até para ver qual velocidade vai chegar. Como sempre, usando o HW Monitor, tá? Que é para a gente poder controlar e verificar a nossa temperatura, frequências, tá? Consumo de energia e tudo mais, certo? Então daqui a pouquinho eu volto, a gente dá uma olhadinha como está se comportando essa nova build, tá? Em comparativo com a anterior, certo? Abração, inscrito, e tu fica aí ligado no vídeo. Ah, tu não deu curtir ainda? Então já aproveita, dá um curtir, compartilha e se inscreve no canal. Então, pessoal, após rodar aí, tá? Nós chegamos lá ao nosso score de 23.432, lembrando, essa é a build 22.581, tá? E nossa temperatura, opa, deixa eu puxar aqui pro ladinho, tá? Chegou a 88.1 graus, então temperatura alta ainda. Hoje aqui em Santa Maria, onde eu moro, tá 18 graus lá do lado de fora, aqui dentro deve estar uns 20, 21 graus, tá? Mas lembrem, né? Eu tenho aqui 9 fãs, então 6 colocando ar pra dentro, né? Quase falei dentro, né? Colocando ar pra dentro e 3 colocando pra fora, sem contar que tem uma cooler da Noctua, tá? Um DH15, então assim, ó, não era pra chegar a essa temperatura, tá? Então o Windows ainda tá nos devendo aí, beleza? Comparando, tá? Com a build anterior. Na build anterior, chegamos a 23.431 pontos, tá? Então, a gente tem aí a mesma coisa, tá? Literalmente, nós temos a mesma coisa referente à build anterior, que é a build 579. Então, em questão de desempenho, não aumentou nada, tá? Agora vamos fazer o teste com o undervolt, tá? Deixa eu até rodar aqui, tá? Inclusive, ó, tá quase 70 graus meu processador parado, tá? Eu vou rodar aqui para vocês com o undervolt, com aquele nosso undervolt moderado, que eu digo, tá? Então, que o V-Core, né? Que é o core dos núcleos, né? Em vez de estar em 1.45, que é o padrão lá que fica, eu coloquei para 1.25, certo? E a frequência em 3.6. A frequência base desse processador é 3.4. Eu botei só 200 MHz, tá? Então é 3.6 GHz. E esse daqui que eu mostrei para vocês, tá? Que chega a 25, tá? Eu testei ontem de noite com um V-Core menor e a frequência de 4, tá? Então, consegui deixar um V-Core lá de 1.15, que é bem baixo, tá? Mas vamos lá, tá? Vou aplicar aqui, tá? Já vai começar a cair a minha temperatura, tá? Gradativamente, tá? Vou só esperar uns 2 minutinhos e vou rodar o nosso Cinebank novamente, tá? Para nós podermos analisar ali nos 10 minutinhos. Já voltamos aí. Então, meus queridos, voltando aí, tá? Depois de rodar os nossos 10 minutos, nosso Cinebank, né?
nós chegamos a um score de 23,035, tá? O outro score tinha dado 23, 400 e poucos, tá? Então a gente perdeu 300 e poucos aí do nosso score, tá? Mas lembrando que aqui tem undervolt, tá? Então a temperatura chegou ao máximo 77,8 graus, então a gente diminuiu 10 graus aí, quase 11 graus, tá? Na temperatura. Então é bastante, podemos dizer 10 graus, tá? E o consumo de energia também ficou bem mais baixo, certo? Teve até em builds anteriores essa diferença era menor, tá? Então a gente perdia aí 200 pontos, 300 pontos, tá? Mas também está relacionado a várias coisas, né? Então o Windows ainda continua com atualizações, tá? A gente espera aí para um futuro não muito distante, né? A correção do próprio chipset aí, dos drives do chipset da AMD para resolver os problemas, né? Tem muita gente desativando o FTPM. Lembrando, pessoal, nós temos o TPM e temos o FTPM, tá? Então, o TPM 2.0 Windows Pad, o FTPM é uma outra coisa que serve como criptografia, tá? Então, nas trocas de contexto lá, ele faz parte da criptografia. Então, ao trocar esse contexto por causa da criptografia, é aí que fica lento e dá aquelas engasgadas, tá? Então, é só desativar lá na BIOS. Então, cada placa-mãe vai ter uma BIOS diferente. Até alguém no canal aí colocou que fez pro Windows 10 e ajudou bastante, tá? Eu, como não tô mais com Windows 10, né? O meu Windows é esse aqui, o Windows 11, né? Como vocês sabem, e é o que eu trabalho, tá? Então é o pra jogar, é o pra trabalhar, é o pra editar os vídeos, como vou editar logo depois desse vídeo aqui. Então é o que eu uso pra tudo. Então não tem nada aí de ser uma máquina virtualizada só pra poder rodar e fazer os testes. Não, é o que eu uso mesmo, certo? Lembrem, tá? Esse score que eu cheguei aqui, 23,035, é com undervolt, tá? Foi feito só com um pouquinho baixando o VCore, tá? Por padrão, ele pega, se eu não me engano, 1.43.125, tá? É mais ou menos isso aí que pega o padrão, tá? Então, eu só baixei um pouquinho o VCore, tá? Tanto é que até do Game Mode lá, ele também trava lá a 3.4, vou deixar como default, ok? Então, eu deixei a 3.6 e consegui alcançar esse score aí. Eu fiz um outro undervolt ontem de noite, que eu mostrei na imagem para vocês, ó, meu Google respondendo aqui. O VCore 1.15, tá? E jogando para 4.000 frequência chegou a 25.591. Então, uma bela diferença, tá? E a temperatura ficou mais baixa também, tá? Então, chegou a 70,1 graus, como eu mostrei na imagem aqui para vocês. Então, olha lá, ó, 70,5 graus, desculpem, tá? Então, 7 graus, quase 20 graus a menos e não um score bem alto, tá? Sendo controlado aí. Isso vai depender da curva lá que a gente tem, do processador e tudo mais. Certo, meus queridos? Então, até um próximo vídeo. Aproveita aí, comenta, curte, compartilha, tá? E não esquece o mais importante que esse canal traz, que depois você aprende, tudo fica mais fácil. Abração, meus queridos, e até mais.